professor filósofo da Escola Sesc de Ensino Médio, e ele vai falar um pouquinho sobre a opinião dele em respeito à tradição africana com base na filosofia. Bem, a nossa primeira pergunta para o senhor é: ao seu ver, a cenografia filosófica africana é estereotipada? Por quê? Então, a pergunta é bastante curiosa e nela mesma, né, há dois problemas, pelo menos. O primeiro problema, que provoca um certo estranhamento, é falar de uma filosofia africana. Isso não é muito comum entre nós, sobretudo se recordarmos os livros didáticos, né, que existem de filosofia no Brasil, eu diria também na Europa, né, em alguns outros países da Europa, especificamente Espanha, Itália, né. Não é tão comum ouvir falar de filosofia que não seja a filosofia clássica, que é a filosofia ocidental, que a gente estuda nas escolas, sobretudo de ensino médio. Então, assim, a pergunta, de fato, ela é uma boa ocasião porque ela problematiza essa noção de filosofia, né? Será que, de fato, não existiria uma filosofia africana, latino-americana, oriental, uma filosofia dos povos da floresta, né? A pergunta está sugerindo que sim, né? Na verdade, alguns pensadores que avaliam, né, que a filosofia é um fenômeno genuinamente europeu, né, com data de nascimento, né, aí na Grécia, século VI a.C. Mas essa tese vem sendo já problematizada, contestada por alguns pensadores, né? Inclusive, recentemente estivemos na Olimpíada de Filosofia em Rio das Ostras, e lá tivemos a alegria de contar com a participação de um filósofo, parece que carioca, o André Nogueira, e ele problematiza exatamente esse documento de identidade da filosofia ocidental, né? Ele defende a tese de que a filosofia poderia ter nascido, por exemplo, no Egito. Então ela seria também genuinamente africana, né? Então eu acho que a gente precisa, de algum modo, mudar o nosso olhar sobre esse fenômeno da reflexão filosófica, né, que de algum modo ela extrapola as várias culturas. Você acha que esse estereótipo influencia a visão do mundo sobre a África? Por quê? Então, por trás dessa visão, né, de que a filosofia é um fenômeno genuinamente grego, né, portanto europeu, ocidental, de algum modo é essa visão, né, de filosofia que formatou o nosso modo de ver o mundo, de enxergar a realidade, de enxergar o ser humano, de enxergar a natureza. Então, na medida em que a gente assume essa visão como sendo a única visão, uma visão como que absoluta, né, da realidade, então, de algum modo, a gente olha para outros locais, para outras culturas, não é, com um olhar, eu diria assim, de algum modo etnocêntrico, não é, dizendo que a única visão de mundo válida, né, seria essa nossa visão de mundo. E aí me parece que a gente precisa largar o diálogo com outras culturas para perceber que também há reflexões sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre Deus, sobre as divindades, né, e que são genuínas, né, que trazem uma forma de sabedoria para a nossa cultura, né, também ocidental. Perfeito. Comente sobre a questão de hereditariedade entre os povos africanos, que diz que o homem é vivo se possui ascendentes e não morre se houver descendentes. Então, me parece que a nossa visão de ser humano ocidental é uma visão, eu diria assim, marcada por uma certa maneira de enxergar o mundo centrado no individualismo, né? E também uma visão bipartida, uma visão dualista, né? A visão de homem, ou a visão de mundo, melhor dizendo, né, da filosofia africana é uma visão holística, ou seja, para a tradição africana tudo está interconectado, tudo é interdependente, não se pode pensar a parte sem o todo, e nem pensar o todo sem a conexão com as partes, né? Então essa visão de mundo, né, holística, ela nos faz perceber que há uma circularidade na relação, né, do homem com outros homens, do homem com a natureza, né, dos seres animais, dos seres vegetais, interconectados entre si. Então acho que aí há um aprendizado que de algum modo a gente precisa recuperar, e precisamos também nos inspirar, talvez para reconstruir um pouco essa imagem
dualista de ser humano que nós herdamos, né, que nós construímos. Perfeito. E para finalizar, eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário sobre a concepção de mundo africano, em que a relação entre forças naturais, sobrenaturais, humanas e cósmicas, onde os elementos exercem influência sobre a Terra e a vida humana e vice-versa. Então, alguns pensadores e filósofos africanos, né, alguns deles da África do Sul, né, falam de uma filosofia Ubuntu, ou alguns pronunciam Ubuntu, em que se afirma que a visão, de fato, do ser humano é a visão centrada em um nós, e não centrada no eu. Né? Então ele diz que, do ponto de vista da ontologia africana, o nós antecede, do ponto de vista lógico e epistemológico, ao eu. Isso significa que, na visão africana, a dimensão da família, não é, ela é muito extensa. Então a família engloba, não é, os seres vivos, os seres não vivos e os seres que ainda virão. E nesse sentido, é uma visão, como eu dizia anteriormente, holística, e por ser uma visão holística, né, há uma circularidade, né, digamos assim, uma temporalidade circular, em que há uma grande comunhão, né, com o presente, com o passado e com o futuro. Então, nesse sentido, morrer significa entrar para a grande família. E esses que morrem estão vivos também, cuidando, né, uns dos outros, cuidando dos seus ancestrais e dando sentido à vida dessas pessoas. Então, acho que a gente precisa aí, digamos assim, fazer ou reconstruir ou visitar, pesquisar esse novo modo de enxergar a realidade, enxergar o mundo. De uma África, né, que de algum modo a gente acostumou a enxergar, digamos assim, de maneira muito pobre, né, com senso comum, né, como sendo lugar de safari, lugar de violência, lugar de pobreza apenas. E aí, na verdade, uma visão de mundo, né, que nos faz, inclusive, recuperar a nossa dimensão com a natureza, né? Então, uma dimensão, digamos assim, antropológica e ecológica, que de algum modo pode resolver algumas questões da nossa crise ocidental, né? De seres meio que cindidos, seres divididos. Muito obrigada, professor Xavier, pela sua participação e volte sempre. Obrigado, eu agradeço. E assim, eu fico muito feliz com essa pesquisa que vocês estão fazendo, porque ela é nova, não só para vocês alunos, mas é nova para nós, professores, e muito mais ainda para a Academia de Filosofia Brasileira. Na universidade a gente não estuda filosofia latino-americana, e não se estuda nem longe a filosofia africana, né? Então acho que essa iniciativa aqui de vocês e nossa da escola, eu acho que ela pode abrir aí caminhos novos, né, para troca de conhecimento, troca de experiência com outras culturas, né, que não só a nossa cultura greco-romana. Então, parabéns.